Olá alunos, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a integral definida e a gente vai falar sobre a definição da integral definida. Mas antes disso a gente vai começar com a seguinte situação. Eu tenho uma função, chamada de f, sai do intervalo fechado, chega nos reais e quero calcular a área abaixo do gráfico de f como na figura. Que figura? Vamos desenhar aqui. Ó, eu tenho uma função, o gráfico está tudo para cima do eixo x e eu quero calcular essa área aqui, tá vendo? Essa área abaixo do gráfico. E esse aqui é o gráfico da função f. Essa é a ideia. Como que a gente calcula a área? Então, a ideia é aproximar a área por áreas de retângulos. Como assim? Você faz assim. Você vai dividir aqui em pedaços, só. Você divide o domínio em uns pedaços. Daí, em cada pedacinho você escolhe um ponto. Daí, para esse ponto, você traça a altura aqui, ó, até chegar aqui no gráfico. Daí, agora, a gente vai pegar o seguinte. A gente vai pegar esses retângulos aqui, ó. Vendo? Então, a gente calcula a área desses retângulos aí, tá certo? E diz que a área abaixo do gráfico de f é aproximadamente a soma das áreas dos retângulos. Essa é a ideia. Ó, eu vou fazer uma área de um retângulozinho aqui, só para vocês terem uma noção. Vamos supor que esse ponto aqui, eu vou chamar esse aqui de, sei lá, de U. Esse aqui, U. Esse rosinho aqui, eu vou chamar, sei lá, de X1. E esse outro rosinho aqui, X2. E esse último aqui é o X3. Bom? Como é que eu calculo essa área aqui, ó, desse retângulo? Bom, é a base vezes a altura. Você vai fazer x1 menos x2, não, desculpa, x2 menos x1, vezes a altura, vezes o f de u. Entendeu? Então a gente vai usar a altura, o f de u aqui. Bom, essa é a ideia. Então, a gente, baseado nessa ideia, a gente vai ter que fazer algumas definições para a gente matematizar tudo isso com o nome certinho. Então, a gente vai definir várias coisas aqui. A primeira coisa que a gente vai definir é a partição de um intervalo fechado. Então, o que é isso? Uma partição de um intervalo. O intervalo, vamos chamar de AB, intervalo fechado, é um conjunto finito, eu vou chamar de P, igual a x0, x1, até xn, em que o A é igual a x0, que é menor que o x1, que é menor que, até menor que o xn, que tem que ser igual a B. Isso é uma partição. Vamos fazer um exemplo de partição? Eu vou pegar o intervalo 2, 7, e eu vou pegar P, a partição é o seguinte, 2, 3, 4, 7. O x0 aqui vai ser o 2, o x1 é 3, maior que 2, o x2 é igual a 4 e o x3 é igual a 7. Essa é a partição. Vamos fazer um desenho? Aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu intervalo fechado era isso aqui. É o intervalo 2, 7, né? Em verdinho. E a minha partição é esses pontos aqui. Ponto 2, ponto 3, ponto 4 e o ponto 7. A partição é igual a 2, 3, 4, 7. Tudo bem? Em azul temos a partição. O que tem a ver a partição? A partição, ela vai dividir o domínio, tá vendo? Então, vamos falar agora de subintervalos. Bom, assim, subintervalo é o seguinte. Dados um intervalo AB e uma partição, eu vou chamar essa partição de P, porque eu sou muito criativo, vou chamar de x0, x1, até xn de AB, dados um intervalo isso, uma partição aqui, tá? Essa partição dá origem a n subintervalos. Quais são os subintervalos? O subintervalo x0 até x1, depois subintervalo de x1 até x2, e assim por diante até o xn menos 1 até o xn.
Vamos ver aquele exemplo? No exemplo que a gente tinha o seguinte. A gente tinha o intervalo 2, 7. A gente tinha P, a partição 2, 3, 4, 7. E quais são os subintervalos? A gente vai ter o 2, 3, o 3, 4 e o 4, 7. 3 subintervalos. De 2 para 3, de 3 para 4, 4 para 7. Tudo bem? Esse aqui, o 2 seria o x0, né? x0 menos x1, enfim. Então, essa é a ideia de a gente fazer isso aqui. Ó. Olha, lembra que a gente tinha o gráfico aqui? A gente está... Os subintervalos estão dividindo esses pedaços aqui. Ó. Esses aqui são os subintervalos. Tá vendo? A gente faz uma partição e temos os subintervalos para a gente fazer a aproximação da área. Bom, agora a gente vai falar sobre uma aproximação para a área. Começa assim, seja f, sai do intervalo fechado AB, em R, uma função tal que o f calculado em x é sempre maior ou igual a zero para qualquer x. Óbvio que para todo x no domínio da função. Se P é igual a x0, x1, até xn é uma partição de AB, então para cada i de 1 a n, podemos escolher, eu vou chamar de xi com chapéu. Xi é um ponto aqui, ó, no intervalo, no subintervalo. Então a gente vai ter o x1 chapéu, vai pertencer ao intervalo aqui x0 até x1. E a gente tem o x2 chapéu, pertence ao intervalo x1 até o x2, e assim por diante. Assim, a área A abaixo do gráfico de f pode ser aproximada da seguinte forma. Ela vai ser aproximadamente esse somatório aqui. Eu vou somar de 1 até n. É o número de subintervalos. Eu vou pegar o xi menos o xi menos 1, é a base do subintervalo, vezes o f do xi. Essa aqui é a altura do subintervalo. Vou fazer essa somatória. Essa somatória aqui pode ser igual, não é a área que é igual, essa somatória aqui. Ela vai ser a somatória em I, de 1 até n, tá? Esse n depende da partição. Vou colocar f do xi, o chapéu, e esse cara aqui a gente chama de delta xi. Ponto final menos ponto inicial do subintervalo. Vamos fazer um exemplo? Eu vou pegar uma função, sai do 2 até o 7, e chega nos reais, e pega um x e leva no x ao quadrado sobre 10. Vamos fazer um gráfico dessa aqui mais ou menos, rapidão? Se você fizer o f de 2, aqui é sobre 10. Tá? Vou apagar aqui. Se fizer o f de 2, vai dar 4 décimos. Ou 2 quintos, tá? 4 décimos é quase metade. Vou colocar aqui, ó. 2 quintos. É um pouco para baixo da metade. Eu coloquei na metade, mas não está bem certinho. É só para a gente ter uma ideia. E o f de 7 é igual a 49 décimos. É 4,9, tá, gente? É quase 5. Aqui, vamos supor que aqui é o 49 décimos. Daí você faz aqui, ó. Ó, não era para sair tremido, mas tudo bem. Essa área aqui. Tá bom? Eu vou apagar o pintado. Essa área que a gente quer calcular. A gente vai fazer aproximado, tá? Bom, daí qual que é a ideia? Agora eu vou pegar uma partição, vou pegar aquela que a gente tinha pegado. 2, 3, 4, 7. Aqui eu vou pegar o próprio 2, o 3, o 4 e o 7. E agora eu vou ter que escolher um pontinho em cada intervalo. Então, eu vou pegar ó, o x1 com o chapéu, eu vou chamar, vai ser o próprio 2. Ele tem que estar entre 2 e 3, ele tem que estar nesse primeiro subintervalo aqui. Então, o x1 é o próprio 2. O x2, vou chamar, vai ser o 4, tem que estar entre 3 e 4. E o x3, eu vou pegar o 6. E o 6 tem que estar entre 4 e 7. Então, vou pegar de azulzinho aqui. Esse aqui vai ser o x1, esse vai ser o x2 e esse vai ser o x3. x3 aqui, x2 aqui e esse aqui, o 2, vai ser o x1. Daí, o que a gente faz? Eu vou pegar essas alturas aqui, ó, e daí eu vou montar esses retângulos aqui, ó. No primeiro subintervalo,
com essa altura aqui. Depois eu pego no segundo subintervalo com essa altura aqui. Depois eu pego no último subintervalo, que é do 4 ao 7, com essa altura aqui. Daí você calcula a área desses retângulos aí. A área abaixo do gráfico de f é aproximadamente o f do x1 chapéu vezes delta x1, primeiro subintervalo, mais o f do x2 chapéu vezes o delta x2, mais o f do x3 chapéu vezes o delta x3. Aproximadamente esse número. Esse número é igual, o f de x1 chapéu vai ser o f de 2 vezes 3 menos 2, que intervalo, que é 3 menos 2, essa base do primeiro aqui, mais o f de 4 vezes 4 menos 3, mais o f de 6 vezes 7 menos 4. Isso aqui vai ficar 4 sobre 10 vezes 1, mais 16 sobre 10 vezes 1, mais 36 sobre 10 vezes 3. Eu posso simplificar tudo e vai ficar 2 quintos mais 8 quintos mais 18 quintos. Isso aqui vai dar 18 quintos vezes 3. Bom, fazendo as contas todas vai dar 64 quintos. Então a área é aproximadamente 64 sobre 5, que seria a soma dessas três areazinhas aqui. Como que a gente pode fazer para ter uma aproximação melhor? A ideia é você dividir isso aqui em mais subintervalos. Se eu dividisse aqui mais, eu poderia pegar mais retângulos, tá vendo? E quanto mais eu divido, melhor fica. Então eu vou escrever isso. Como melhorar a aproximação para a área? A ideia é que quanto mais eu dividir o intervalo AB, melhor será a aproximação para a área. Então, podemos dividir o intervalo AB, em geral, em pedacinhos bem pequenos. Bom, agora a gente vai definir uma coisa. A gente vai falar o módulo da partição. Módulo de uma partição. O módulo da partição é o seguinte. Dada uma partição, P igual, vamos colocar de x0 até xn de AB, o módulo de P é o número. Qual o número? Esse número aqui, eu vou chamar de módulo de P, e ele vai ser igual, estou definindo ele, como o máximo aqui, de delta x1, delta x2 até delta xn. Ou seja, o maior comprimento dos subintervalos. Esse aqui eu posso escrever o máximo desse conjunto a gente pode escrever assim, ó, máximo, você abre chaves, coloca delta xi, e daí você coloca 1 menor ou igual a i, menor ou igual a e. Isso aqui é só uma notação para o máximo do conjunto, o maior valor do conjunto. Vamos ver um exemplo da módulo partição? A gente tinha esse cara aqui, a partição era o 2, o 3, o 4 e o 7. Eu tenho o delta x1, no caso aqui é 3 menos 2, que é 1. O delta x2 é o 4 menos 3, que é 1. E o delta x3 é o 7 menos 4, que é 3. Então, o módulo de P vai ser o maior, vai ser 3. Voltando no cálculo de áreas, quanto menor for o módulo da partição P, melhor será a aproximação para a área. Bom, agora eu vou esquecer um pouco a área, porque a área abaixo do gráfico é a nossa motivação, mas a gente vai definir algumas coisas que não servem só para a área. Pode ser que não seja positivo, pode dar zero, enfim. Então eu vou definir algumas coisas. Aqui agora eu vou definir o somatório de Riemann. Riemann é com letra maiúscula porque é um nome próprio, tá? Sejam f, uma função de AB em R, e P, x0 até xn, uma partição do domínio da função de AB. Um somatório de Riemann para f é um somatório, vai dar um número, tá? Do tipo, esse tipo de somatório aqui, somatório de i igual a 1 até n do f do xi chapéu vezes o delta xi, em que o xi chapéu pertence a esse intervalo aqui para cada i de 1 até n. Essa aqui é a notação.
Então é aquele somatório lá para a gente calcular a área. Só que nesse caso a função não precisa ser positiva. Pode ser que a função seja positiva, pode ser que não. Enfim, esse é um somatório de rima. No caso em que o f de x é sempre positivo para qualquer x, esse somatório de rima é uma aproximação para a área abaixo do gráfico de f. Gente, essa aqui é uma aproximação para a área, isso aqui é uma coisa intuitiva, tá? Nem sempre dá para calcular a área, depende muito da função. Tem funções muito esquisitas que não vão ter área, tudo bem? Bom, como a gente já falou do somatório de rima, agora eu vou falar de funções integráveis. Uma função f, definida no intervalo fechado, chegando nos reais, é integrável se existe um limite. Que limite? Esse limite é o limite dos somatórios de rima quando o módulo da partição vai para zero. Vamos supor que isso aqui dá um L e um número real. Quando existe esse limite, existe esse L. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quanto menor é o módulo da partição, mais próximo esse somatório se aproxima de um número. Gente, veja aqui uma coisa importante. Veja que o somatório de rima, esse aqui depende de quê? Depende de f, se você trocar a função da outra somatória, da partição, porque esse delta xi aqui da partição P, e dos xy escolhidos. Ou seja, se eu trocar a função, óbvio que troco o somatório. Mas vamos fixar uma função. Se eu troco a partição, pode ser que dê diferente. E se eu escolho outro xi aqui, eu mudo o somatório, muda a coisa. A ideia é o seguinte, quanto menor a partição, quanto menor o módulo da partição, independente de qualquer partição que você pegue, um módulo pequeno, qualquer escolha que você pegue, o somatório vai estar próximo do número. Então, esse limite é chamado de integral definida de f. E tem a seguinte notação. A integral de a até b de f de x dx, por definição, isso aqui é um número. É esse limite quando o módulo da partição vai para zero do somatório de rima. Ok? Esse limite a gente denota por esse número aqui. Obviamente que esse limite normalmente é muito ruim de calcular, então nas próximas aulas eu vou falar como é que se calcula esse limite. Então, para a gente terminar, eu vou falar mais duas coisas. Área abaixo do gráfico. Vamos terminar e falar um pouquinho de área. Se a f, essa aqui é integrável, ou seja, existe um limite para a somatória de rima, e uma função positiva, então a área abaixo do gráfico de f é isso aqui. Ó. Okay? Ou seja, é o limite quando o módulo da partição vai para zero desse somatório de rima aqui. Qual que é a ideia? Quanto menor é o módulo da partição, mais próximo eu vou estar da área. E, por último, isso aqui é só para quem gosta, é a definição formal desse limite. Esse limite L significa que, para qualquer epsilon positivo, cada um desses, existe um delta positivo, que depende do epsilon, né? Tal que, para qualquer partição P de AB e qualquer escolha daquele xi aqui pertencente a esse intervalo aqui, né, ao subintervalo, esse x aqui depende da partição, né? Para qualquer partição que você pegue, qualquer escolha do x, se o módulo da partição for menorzinho que o delta, então esse somatório aqui, esse n depende da partição, tá? Ele vai estar muito próximo do limite. A distância desse número até o limite vai ser sempre menor que epsilon. Esse somatório depende da escolha do x e depende da partição, mas não importa. Se o módulo da partição for pequeno, qualquer partição com módulo pequeno, para qualquer escolha que você tenha, o somatório de rima vai estar próximo do limite. Então, essa é a definição formal daquele limite. Bom, gente, esse limite ele é por demais ruim de calcular usando a definição, tá? É possível calcular 1 ou 2? Sim, 1 ou 2 é possível, mas a gente não vai calcular ele usando a definição. A gente vai usar um teorema muito forte que a gente vai ver no próximo vídeo. Por enquanto, a gente fica com essa ideia. Agora,
não despreza essa definição, esse negócio feio aí. Por quê? Apesar de a gente não usar essas coisas para cálculo efetivo, a ideia ela é muito utilizada em várias coisas. Você usa essa ideia em estatística, em física, em várias situações. Você faz uma somatória, vai diminuindo, faz aproximando. Então a gente usa essa ideia para várias fórmulas, principalmente de física e de estatística talvez também. Então a ideia é importante, não despreza a ideia e a definição. Só que a gente não vai usar essa definição para calcular nada. Bom, por enquanto ficamos por aqui. Até mais então, gente. Tchau.